Quer saber mais sobre Jeremy Boga? A primeira contratação da Atalanta na janela de inverno da temporada 2021-22. Venham conosco que depois da vinheta a gente vai contar um pouquinho mais sobre o jogador. Tchau, amici! Sejam muito bem-vindos ao canal Papo Calcio mais uma vez. O meu nome é Enzo, você já me conhece, sou um dos apresentadores aqui do canal. E hoje, como vocês viram na capa, na thumbnail e na intro pré-vinheta, a gente vai falar um pouco sobre o Jeremy Boga. Jeremy Boga que foi contratado pela Atalanta junto ao Sassuolo e além de ser a primeira contratação da Atalanta nesse mercado invernal da temporada 2021-22, também foi o primeiro nome oficializado como aquisição de mercado na Itália. Então a gente vai falar um pouquinho dele no detalhe, algumas características, como ele se encaixaria no time do Gasperini. Mas antes disso, eu vou pedir sempre aquela contribuição de vocês, para que se vocês gostarem desse ou de qualquer outro conteúdo do nosso canal, primeiro que vocês deixem um joinha no conteúdo, porque é muito importante para nós, porque o YouTube consegue entender que o nosso conteúdo é relevante e compartilhá-lo, recomendá-lo para mais pessoas. Se vocês também puderem nos ajudar compartilhando o nosso conteúdo com os amigos de vocês, a gente agradece. E pedimos a vocês que sigam conosco, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações caso não sejam. Se já forem, verifiquem se está tudo ok. E além disso, que nos sigam nas nossas 3 redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. Sempre o mesmo identificador, @papocalcio. Só procurar lá, que a gente sempre leva bastante notícias nas redes sociais, tá bom? E vamos ao nosso vídeo de hoje. Jeremy Boga, um jogador que atualmente está no Sassuolo, mas está se transferindo para a Atalanta, uma transferência que está envolvendo aí quantias de 22 milhões de euros mais bonificações ao Sassuolo. Um jogador nascido no ano de 97, mais precisamente em 3 de janeiro, portanto 24 anos, mas agora na virada do ano ele vai fazer 25. Nasceu na França, mas tem ascendência e se naturalizou costa-marfinense, já inclusive disputou eliminatórias Costa do Marfim, então ele tem dupla cidadania, ele é costa-marfinense e francês. 1,74 metros de altura, 77 quilos, joga preferencialmente na faixa esquerda, a maior parte da carreira dele ele jogou como ponta esquerda, mas a gente vai mostrar isso no detalhe, que ele pode fazer outras funções. E atualmente ele está no Sassuolo, mas, como a gente trouxe aqui, é um capítulo especial do jogador em evidência, porque é o primeiro nome do mercado, está se transferindo para a Atalanta. Falar um pouquinho do histórico profissional da carreira dele. É um jogador que começou a sua carreira lá no Chelsea, na base do Chelsea, mas não teve muitas oportunidades. Chegou a ter uma única oportunidade no time profissional, mas logo foi emprestado à França, onde jogou no Rennes. Retornou ao Chelsea, depois foi tentar a sorte na Espanha, no Granada. E aí começou esse vai e vem, um jogador muito novo. Ainda teve passagem no Birmingham, mas foi no Sassuolo que ele realmente explodiu para o futebol. E hoje está se transferindo para um dos times mais fortes da Itália. A Atalanta, que hoje ali briga com mais 3 equipes ali por torneios continentais da Champions. Não só isso, além de disputar o título, porque não, a Atalanta hoje é um dos times mais fortes da Itália. Bom, é um jogador que, como eu disse, jogou a maior parte da carreira dele no Sassuolo. Veja aqui que é gritante a diferença do Sassuolo para as outras equipes. Foram 102 jogos. Já marcou 18 gols com a camisa dos Neroverdi e deu 10 assistências. É um jogador que não a gente vai mostrar isso também, não é a competência, né, o primor dele, a finalização e nem a assistência, mas é um jogador muito interessante, pode ser muito útil, principalmente para a Atalanta do Gasperini. Bom, um jogador que, como eu disse, preferencialmente joga como ponta esquerda. Vocês vejam aqui os dados que a gente tirou lá do Transfer Market.
joga preferencialmente do lado esquerdo. Globalmente, ele atuou 133 vezes jogando nessa função de ponta esquerda, mas ele também faz as vias de meio atacante e eventualmente segundo atacante. No Sassuolo ele jogou majoritariamente como ponta esquerda, no sistema lá do De Zerbi, 80 jogos para ele jogando na ponta esquerda, mas ele também jogou ali de segundo atacante, que é uma função. A gente vê que o mapinha de calor dele no Sassuolo é bem concentrado ali na faixa esquerda, mas ele chegou mais precisamente na temporada passada, isso ficou bem evidente. Já na temporada 19 e 20 já começava a dar mostra disso, mas na temporada passada isso ficou bem evidente que ele começa a flutuar mais para faixas mais centralizadas aqui e pisar um pouco mais na área também. Então, assim, o Gasperini, primeiro ele vai ter que arrumar aí como que ele vai jogar, a gente vai mostrar isso agora, mas ele pode fazer algumas outras funções bem interessantes. O desempenho dele quanto ao quesito de lesões, na temporada passada foi uma temporada em que ele teve alguns problemas de lesões. Ele chegou a ter Covid, que o deixou fora 45 dias, ele chegou a perder 3 jogos. Depois ele teve problemas musculares. Então, assim, ele chegou a perder aí 13 jogos na temporada passada. E nessa temporada ele também já perdeu 7 jogos. Então, assim, é um jogador forte, é um jogador que usa muito a parte física dele, é um jogador muito rápido também. Mas o histórico recente dele de lesões é um ponto a ser ligado como um ponto de alerta para o Gasperini, porque até por ele exigir muito do físico, pode ser que o Gasperini tenha que dosar aí, revezá-lo com algum outro jogador, dependendo da função que ele for utilizado. Bom, aqui também a gente traz as notas, a média das notas dele por período, nos últimos 12 meses, mas também ali por meses. Então você vê ele que é um jogador que tem nota, dados do SofaScore aqui, né? Notas que oscilam ali próximo da nota 7, mas aí vamos fazer um corte mais numa linha base mais baixa, flutua ali próximo da nota 6.8. Então, assim, ele é um jogador que, na média, é um jogador quase 7. Isso são dados da temporada nos últimos 12 meses. No desempenho aí global desse período, a nota cai até um pouquinho, é 6.74, mas é um jogador muito útil. Se ele for utilizado por um contexto certo, tenho certeza de que ele vai ser um bom jogador para a Atalanta. E um ponto de observação é que essa temporada dele, de fato, com a mudança de filosofia que o Sassuolo implementou com o Dionísio, que é um jogo mais verticalizado, ele ainda dá amostras que não se adaptou muito bem ao estilo. O desempenho dele caiu bastante comparado às últimas 2 temporadas, mas ainda assim é um jogador muito útil, é um jogador importantíssimo para a equipe e não à toa foi vendido por um valor considerável para a Atalanta. Bom, como que ele se encaixaria no time do Gasperini, né? O Gasperini hoje, né, o time base da Atalanta, a gente teve esse trabalho de trazer aqui como que o time da Atalanta tem jogado hoje nessas 19 primeiras rodadas da competição, né, primeiro turno. Então, assim, a gente botou aqui o esquema mais utilizado pelo Gasperini e os nomes que mais apareceram. Óbvio que aqui a gente vai fazer umas observações, mas o 11 inicial seria esse: Musso, Demiral, Palomino, Tolói, Zappacosta, Deron, Freuler e Melli. Aqui os asterísticos em Melli e Zappacosta, porque o Rateboer ficou fora grande parte desse primeiro turno com uma séria lesão e voltou só agora no final do primeiro turno. Então, naturalmente, cremos que talvez o Rateboer volte a ser o titular e o Zappacosta seja um reserva e eles irão se revezar. Mas hoje o titular, inevitavelmente, por desempenho seria o Zappacosta e até por mais vezes ter jogado. Mesma coisa vale para o Gosens. A gente colocou o Mele aqui, mas o Gosens é o titular principal, né, da Atalanta. Só que ele também teve uma lesão e ficou fora. O Mele faz a função de ala pela esquerda, mas ele naturalmente é um jogador que joga pela direita. Inclusive, ele até se revisou ao longo da temporada jogando em funções mais pela direita
e jogando em funções pela esquerda, mas por hora a gente colocou Melo e Zappacosta, Malinovskis e Patsalit e Zapata no comando de ataque. Esse é o esquema principal que o Gasperini gosta de colocar a Atalanta para jogar. Óbvio que tem variações do esquema da Atalanta, até inclusive durante o jogo. O Ilicic, que é reserva, já jogou algumas partidas como titular na função do Malinovskis, o Malinovskis jogado do lado do Pasalic. Eles se revezam aqui, mas o Ilicic também pode fazer a função de atacante, ele já fez isso junto com o Muriel ali, e aí o esquema mudar para um 3-4-1-2, ou então tirar um zagueiro e voltar aqui uma linha de 4 defensores aqui, trazer os alas para serem zagueiros, mas primordialmente o Gasperini gosta de usar essa função. E o Bogá poderia ser agregado aí nessa faixa onde está esse retângulo vermelho. Ele teria que se adaptar a jogar mais centralizado, não é uma função natural que ele exerce, apesar de a gente ter mostrado que ele consegue exercer a função, ele já exerceu isso, mas naturalmente ele joga mais pelo corredor, principalmente o corredor esquerdo, como vocês viram no mapinha de calor, mas ele poderia ser utilizado ali, talvez, como um segundo meia mais centralizado atrás do Zapata, municiando o Zapata, apesar dele não ter muito esse primor técnico de municiar o ataque, ele é mais o cara do confronto, do 1 a 1. Ele poderia jogar ali mais centralizado, mas caindo mais pela esquerda, talvez ali onde o Patsalit joga, e aí teria que se revezar ali com o Patsalit, Pessina, teria que entrar na dança aí do revezamento. O Gasperini gosta muito de ter um elenco com opções para fazer composições. Esse eu acho que é um dos talentos do Gasperini, que futuramente vai virar um vídeo nosso aqui. Mas a gente também crê que o Gasperini pode ser ousado e tentar uma coisa diferente. E utilizá-lo também como um ala, porque na Atalanta os alas, né, eles não têm tanta obrigação defensiva, óbvio, a Atalanta ela flutua muito, esse bloco faz bem o que a gente chama de sanfona, né, vai e volta, e a Atalanta se preocupa muito mais em atacar do que defender, né. A linha defensiva da Atalanta é mais uma linha posicional do que uma linha de confronto, até porque o grande lance da Atalanta é atacar e pressionar o adversário no próprio campo. Mas se o Gasperini quiser ousar, eu acho que caberia talvez tentar colocar o Bogá ali para fazer a faixa de um ala pelo corredor esquerdo. Ele é um jogador muito forte, tem muito vigor físico, eu acho que ele se adaptaria bem. Talvez ele tivesse que trabalhar um pouco mais a questão dos passes, principalmente os cruzamentos, que não é o natural dele, mas caberia. Acho que seria interessante. O Gasperini tem muito talento para fazer esses improvisos. Vídeo Deron, que nessa temporada já chegou a jogar aí improvisado na zaga. Bom, quais são as qualidades técnicas do Bogá? A gente resgatou aí as qualidades ao longo da temporada passada. A gente vê que ele é um jogador, como eu disse, um jogador de muito confronto individual. Ele é um dos jogadores que mais realizou dribles na temporada passada. Foi o terceiro jogador que mais driblou na temporada passada, atrás apenas de Rodrigo De Paul e Júnior Messias. Não é um jogador que, por naturalidade, finaliza bastante, principalmente de média a longa distância. Ele é mais um jogador, como eu disse, do confronto, vai para dentro do adversário, tenta o drible, e aí ao entrar na área ele faz aquelas finalizações que é quase que empurrar a bola para o gol. A gente vai deixar aqui uns links de jogadas ali, vocês podem perceber bastante isso. Ele sempre tenta o 1 a 1, e a finalização é quando não tem mais espaço para driblar. Então, assim, do ponto de vista de finalização, ele é lá o 89º jogador que mais finalizou na competição na temporada passada. A gente teve o trabalho de trazer o top 5 e encaixá-lo aí para vocês verem a diferença. No quesito precisão de passes e passes decisivos, vocês vejam que não é o talento natural dele, como dissemos, né? Ele é apenas o 203º jogador que mais passes decisivos contribui com a equipe, com passes decisivos, né? A gente pegou aqui o benchmark da equipe, era o Domenico Berardi na temporada passada, em que deu, olha lá,
um total de 58 passes decisivos para a equipe. O Bogá tem uma diferença muito grande aí, ele apenas de 12. E a precisão de passes dele, aí, englobando passes curtos e longos, tem um gap significativo, né? Se a gente pega o top 5, a gente vê aqui que os dois primeiros, que inclusive são os benchmarks, não só eram os benchmarks não só da competição, mas da equipe, que era o Ferrari e o Locatelli, você vê que é quase mais de 3 vezes o que o Bogá contribui com passos precisos. Ainda assim, apesar de ser o 173º, é muito jogador na competição. Então, assim, ele contribui. Não é o talento, mas ele contribui. E nessa temporada, pra gente não se estender muito no vídeo também, eu trago aqui, ele continua sendo importantíssimo no 1-1, que eu acho que é o principal talento dele, o que ele vai agregar. Eu acho que é por isso que o Gasperini o contratou. Ele continua sendo um dos jogadores que mais dribla na competição, até caiu um pouco por causa até da mudança de filosofia que foi implementada no Sassuolo. Ainda assim, ele está ali, vamos lá, dentro do top 15. Mais um pouco ele entra no top 5 dos jogadores top 10, que é dos jogadores que mais driblam, mas ele continua ainda com poucas assistências, foram 2 só, então assim, não é um jogador que decisivo em questão de passes, e a finalização dele também continua sendo um atributo que tem que ser trabalhado pelo Gasperini, mas a gente acha que no geral foi uma boa contratação feita pela Atalanta. Principalmente o Gasperini vai ter mais uma opção aí para ele conseguir fazer composição de elenco, variação de esquema e de estilo de jogo, ainda mais que a Atalanta é um time que joga agressivamente, é um time que gosta de pressionar o seu adversário, gosta de jogadores que vão para o confronto 1-1, que mantenham sempre a bola circulando na fase ofensiva, né? Manter o adversário sempre pressionado em sua zona de defesa, circulando sempre a bola ali na frente, que aí as chances de marcar um gol sempre aumentam. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Falar um pouquinho do Jeremy Bogá, nova contratação da Atalanta aí. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, não esqueçam de deixar a curtida, é importantíssimo para nós, para o YouTube poder recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas. Ajude-nos também, se vocês puderem e quiserem, compartilhem esse conteúdo ou algum outro conteúdo que você já conhece do nosso canal com seus amigos, para que o nosso trabalho possa chegar a mais pessoas. Não esqueçam de verificar a inscrição de vocês aqui no canal, caso já sejam inscritos, se está tudo ok com a inscrição e com a ativação de notificações. Caso não sejam, convido-os a estarem conosco aqui, então se inscrevam e ativem as notificações do canal. Além disso, sigam-nos nas nossas 3 redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter, é sempre o mesmo identificador, @papocautio. No mais, nos vemos em algum outro vídeo de alguma de nossas séries. Grazie mille e arrivederci.